ouvintes do 3 na Barreira, estamos começando mais uma edição da nossa resenha semanal sobre o mundo da bola. Aqui dando pontapé inicial, como de praxe, estou eu, Caio Meireles, com ele, Lucas Ribeiro, para mais um episódio e mais um final de semana, desta vez especial, pois o Campeonato Brasileiro, o melhor campeonato do Brasil, segundo o Aleph Manga, retornou. E com a maravilha, né, Lucão, que são todos os jogos no final de semana, sem jogo na segunda, que isso quebra nossas pernas. Seja muito bem-vindo para mais uma edição, como vai? Edição especial, inclusive, edição de número 50. Boa noite, Caião. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos escutar em breve. Graças a Deus, o Brasileirão voltou. Com isso, infelizmente, os jogos do São Paulo também voltaram, mas nem tudo é perfeito, né? Vamos falar do Brasileiro, vamos falar da Copa do Brasil, que ocorreu no decorrer da semana, jogos da Champions League e também das ligas na Europa. Tudo que ocorreu no meio da semana, final de semana, a gente vai falar no episódio de hoje. Lembrando que se você não é inscrito no canal do YouTube ou não segue as playlists no Spotify e no Deezer, você é um vagabundo. Faça isso exatamente nesse exato momento que você está ouvindo a minha doce e suave voz. Faz favor, se inscreve lá no canal, segue as playlists, ativa o sininho para assim que o episódio for lançado você receber a notificação, para você não perder pelo menos uns 45 minutos da gente falando as maiores atrocidades sobre o futebol brasileiro e internacional. Muito bem, Lucão, perfeito. Então, antes da gente falar sobre essa primeira rodada do Brasileirão, puxe o momento fofoca e no decorrer do episódio também a gente fala dos jogos do meio de semana. Polêmica! Eu separei duas notícias. A principal, que é a do Hakimi, que tá rodando aí por tudo, que é canto. Mas teve uma também, eu não sei se você viu, mas a polícia do Rio Grande do Sul, ela na investigação sobre lavagem de dinheiro, prendeu algumas pessoas, apreendeu alguns bens, né? Só que no meio desses envolvidos está a mulher do jogador Pedro, lá do Flamengo, que não tem envolvimento nenhum no caso. Essa notícia é recente, eu acho que é de sexta-feira, não teve um desenrolar ainda. Vamos ficar atentos para ver se até o próprio Pedro tá envolvido nessa coisa. Seria também uma boa história de jogadores envolvidos no jogo do bicho. A notícia principal, de fato, é a do Hakimi. Hakimi, para quem tá por fora, é o lateral direito do PSG. Falamos há um tempo atrás que ele estava sendo investigado por um possível abuso sexual. Não foi levado à frente, aparentemente. Porém, o Hakimi era casado, a separação, assim, o pedido de divórcio, ele culminou nessa semana. Só que o que acontece? O acordo que foi feito entre a ex-esposa era que, no caso de divórcio, 50-50, né? Haveria partilha de bens, como acontece em boa parte dos casos. Porém, o Hakimi, ele não tem praticamente nada no seu nome. Tudo que ele 80% do que ele ganha, se eu não me engano, vai para a mãe dele, e os bens que usufrui estão praticamente tudo no nome da mãe. Então, legalmente falando, ele não tem nada em seu nome, ou seja, não tem como a ex-esposa conseguir alguma coisa. E como ele não tem nada, essa partilha de 50-50 é feita da seguinte maneira: como ela tem e ele não, então ela tem que dividir com ele. Inclusive, pagamento de advogado, essas coisas, meio que vai sair da conta dela. Não tem um motivo específico para esse divórcio ainda, não foi revelado. Mas é uma história bem curiosa. A maneira que o desfecho desse divórcio, né, desse episódio. Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo um caso se desenrolar desse jeito. Já viu alguma coisa parecida, Caio? Parecida? Não, parecida não. Com o cara não ter nada no nome dele é a primeira vez. Cara, eu não E sei o do se Pedro, eu acho que tava faltando uma polêmica dessa no Flamengo pro time dar uma... pra ganhar, né? Exato, Flamengo é isso aí, gente. Tem que ter alguém sendo investigado, alguma coisa assim do tipo. Não é o Pedro, né? É a esposa dele, mas já tá valendo. Sim, já é alguma coisa. Vai que o Pedro desande de Exato. fazer gol devido a essa notícia, né? Ou não, né? Ou ele acaba preso e tá envolvido. Eu confesso que as duas histórias seriam bem interessantes. Mas é isso. Mas é isso, Caio. O momento fofoca de hoje infelizmente, é só essa notícia. Talvez na semana que vem a gente traz o desfecho desse caso e mais outras fofocas aí que venham a rolar no meio da semana. Que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid tá esperando, entende? Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? A gente, futebol é entretenimento, sabe? Eu não aguentei. Muito que bem, Lucão. Então, vamos falar de Brasileirão. E aí a gente vai como de praxe, né, por ordem
cronológica das partidas. E a gente vai fazer uma dinâmica diferente dessa vez, que eu vou, sempre ao término, vou te perguntar suas expectativas para os dois clubes que jogaram, né? Se briga pelo título, se briga pela Libertadores, pela Sula ou contra o rebaixamento, beleza? Beleza. Show de bola. Então vamos lá. Vamos começar com o atual campeão, né? O Palmeiras, que recebeu a equipe do Cuiabá na sua arena, aqui em São Paulo, ganhou de 2-1. Um Cuiabá que surpreendeu. Eu não acho que o Palmeiras tenha jogado mal, não. Na verdade, eu acho que o Cuiabá jogou bem. 2-1 pro Verdão. Endrick, inclusive, 3 gols nos últimos 3 jogos. Abriu o placar. O Cuiabá empatou. Agora me fugiu o nome do jogador do Cuiabá que empatou o jogo. E o Flaco Lopes, aí, um reforço, não foi o Ranielli que empatou pro Cuiabá. E o Flaco Lopes voltou a jogar e a jogar bem pelo Palmeiras. Fez o 2-1 e garantiu a vitória do Verdão. O atual campeão que começa vencendo nesse Brasileirão de 2023. Então vamos lá, Caião. Lembrando que nessa edição do Brasileiro tem algumas mudanças de regra, principalmente de arbitragem, né? A linha do impedimento não tem mais aquela questão do ajuste milimétrico, ou seja, se o jogador, nem foi o caso do Endrick. O Endrick foi o primeiro a marcar nessa edição do Brasileiro e foi o primeiro caso dessa nova regra. Se o jogador ele estiver milimetricamente impedido, no caso ele estaria na mesma linha ainda, então será validado o gol. Não vai ter aqueles lances milimétricos de tipo o jogador tá com o nariz na frente da linha de impedimento ali, da impedimento. Esses lances nesse ano, nessa edição do campeonato, nós não teremos. Referente ao jogo, eu achei que foi um primeiro tempo bem disputado. Cuiabá, enquanto ele estava com 11 jogadores em campo, Cuiabá jogou bem. Se lançou ao ataque, ofereceu perigo pro Palmeiras. Só que no começo do segundo tempo que houve a expulsão até me fugiu o nome aqui, eu vou pegar. Assim que houve a expulsão, o Palmeiras começou a dominar mais o jogo, ter o controle das ações. Quem foi expulso foi o Felipe Augusto com 12 a 15 minutos de jogo. Então isso meio que matou um pouco o ímpeto do Cuiabá, e o Palmeiras com a redenção dos seus dois jogadores de ataque, o Endrick e o Flaco Lopes, que os dois vêm marcando nos últimos jogos, se sagrou vitorioso. Acredito que o Palmeiras vai brigar pelo título se não for campeão novamente, e o Cuiabá eu acho que briga mais um ano para não cair. Sério? Cara, confesso que eu fiquei surpreso com esse time do Cuiabá. Esperava que fosse jogar menos, pra ser bem sincero. É o primeiro jogo, não sei se dá pra gente levar muito de parâmetro, mas eu acho o elenco do Cuiabá ainda um pouco pior que o do ano passado. Concordo com você. E o senhor Flaco Lopes, hein? Um retorno aí inesperado ao senhor Abel Ferreira. Nos últimos 3 jogos, ele marcou 4 gols. Cara, eu confesso que a maneira que o ataque do Palmeiras jogou ontem, eu achei uma mudança bem interessante de estilo de jogo, porque você perde o Rony ali. A questão principal do Rony é o quesito da velocidade e o que ele consegue fazer sem a bola, a pressão que ele consegue fazer sem a bola. Só que agora com o Rony ausente, a gente consegue ver que o Endrick ele vai ter uma dinâmica melhor nesse ataque. Ele não vai ficar enfiado no meio dos zagueiros para ficar batendo cabeça ali, sendo que ele não tem estatura, não tem experiência ainda, e ele não tem aquele físico que dê para ele ganhar alguns confrontos. A gente viu isso no Campeonato Paulista, por exemplo. Então, com a entrada do Flaco Lopes e com esse momento dele, eu acredito que dá esse dinamismo, com o Endrick jogando pela ponta, às vezes pelo meio, o Dudu podendo jogar nas duas pontas, o Dudu vem voltando a jogar futebol, né? Então, acho interessante. E ainda tem a questão do Arthur, né? Que eu acredito que tem muito a somar nesse ataque do Palmeiras. Sim, e o elenco do Palmeiras, que até então era bem limitado, cara, ganhou o Flaco, o Vanderlan tá entrando muito bem, o Richard Rios entrou bem de novo, agora nessa partida contra o Cuiabá, tem o Fabinho da base, que eu acho muito bom. Pior, por incrível que pareça, parece que a Leila tinha razão em não gastar muito dinheiro com contratações duvidosas, segurou, e o Palmeiras foi bem assertivo nesse mercado. Claro, tem jogadores que estavam dentro de casa que até então não contavam, né, o Abel, mas é um elenco que vai ganhando corpo, já que o Palmeiras quer disputar bem em todas as frentes. Nosso querido Abel, inclusive, que foi expulso de novo, né, Lucão? São 7 expulsões já pelo Palmeiras. E já tá de fora da segunda rodada, assim como o Barbieri, que foi expulso pelo Vasco, né? Por incrível que pareça, os dois times vão se enfrentar sem os seus treinadores. O Abel que soltou o verbo na coletiva também. Sim, até porque falaram com ele em espanhol, né? Cara, inclusive, eu vi uma curiosidade aqui, que desses 7 jogos que ele foi expulso,
Em 3, o bandeira Bruno Bosquilha estava ali ao lado do Abel Ferreira. Inclusive, foi ele que falou em espanhol com o Abel. Cara, eu não sei se tem um tipo de marcação, mas eu acredito que sim. Tem, eu tenho certeza. Eu, A gente sabe que o Abel é folgado. sim. E Mas a agora postura dele dessa vez na coletiva foi bem diferente, porque geralmente ele fala, né, que ele disse alguma coisa, o árbitro não sim. gostou e expulsou. Dessa vez na coletiva ele foi bem enfático, dizendo que não disse nada demais e mesmo assim ele foi expulso. E tem um detalhe também, eu citei a regra do impedimento e tem uma nova atitude da comissão de arbitragem que reclamou a advertência, amarelo. Eu vi principalmente Inacreditável, né? no jogo de hoje do Corinthians e Cruzeiro. Eu acho que é um pouco exagerado, mas vai surtir efeito. Tanto que a questão do segundo gol do Corinthians hoje, que ficou ali aquela demora de analisar no VAR, coisa do tipo, o Roger Guedes ficou 5 minutos debatendo com o Daronco, sendo que, cara, é um procedimento padrão. O VAR vai checar, talvez vai chamar o árbitro para ver lá na cabine, e é só esperar, não tem o que o jogador ficar discutindo. Ele ficou argumentando com o Daronco, não satisfeito. Quando o Daronco ele foi chamado para a cabine, o Guedes foi lá seguir ele. Então, aí o Daronco, ele foi bem paciente, até achei. Aí ele foi Também. advertir o Roger Guedes. Eu acredito que a gente vai ver essa cena se repetindo com bastante frequência nesse campeonato. Não sei se a atitude é mais correta a se tomar, mas alguma coisa precisava ser feita de fato. Concordo, mas por outro lado, cara, não é mais fácil você preparar a arbitragem para que ela esteja melhor, como que eu posso dizer, melhor treinada, ao invés de só, seguinte, se o cara falar alguma coisa para você expulsa. Igual aconteceu no jogo ontem do Barbieri, do Vasco, ele nem sabe porque ele foi expulso, o Barbieri. Então, eu concordo com você nesse ponto, porém, eu acho que como é algo que demora mais, demanda mais trabalho, demanda mais investimento, e o pessoal é muito braço curto, aí tentam fazer o mais fácil, que às vezes não é o mais aceitável. Você tem um ponto, Tanto que concordo. a gente teve polêmica na Copa do Brasil, envolvendo a senhora Edna, que a gente julga bastante também com razão. Então, a gente vai entrar nessa discussão em breve mais para frente, porque é algo que infelizmente leva tempo para ser arrumado e infelizmente também não querem ter esse tempo, essa paciência para fazer um trabalho bem feito, sabe? Sim. Vai acontecer bastante nesse campeonato. Nesse campeonato não, nessa temporada aqui do futebol brasileiro, infelizmente. Mas a ver. Eu gostei do Palmeiras, eu gostei do Cuiabá também. Até o próprio Abel comentou no final do jogo que se o Cuiabá conseguir manter essa intensidade ao restante da temporada, dificilmente ele briga pra não cair, eu concordo. Mas aí entra a parte difícil, então vamos acompanhar. Dando continuidade, Lucão, só antes de fechar, Palmeiras pra você. Acredito que você vai falar que é o principal candidato ao título e o Cuiabá. Briga pra não cair, briga pela Sula. Cara, o Palmeiras vai ser o principal candidato ao título se não for campeão de novo. E o Cuiabá, eu acho que, por mais que tenha melhorado, acho que o elenco deu uma caída em comparação ao ano passado. Tem o Pita. É um bom jogador, foi uma boa Você pita com o contratação. meu pito, Lucão? Não, Tá bom. vou ignorar essa piada sórdida, infame, como diria Mauro César Pereira, patética. Mas eu acho que briga pra não cair ainda. Eu acho contigo. que vai ser, por exemplo, talvez não seja tão ameaçado igual foi ano passado, mas a ameaça existe. É que é o que parece, muita gente vai brigar pra não cair, não é mesmo? Vai. Eu acho que pega um 15º lugar ali. Tá bom. Se conseguir ficar mais um ano no Campeonato Brasileiro, tá ótimo. Até porque ele só tá jogando Brasileirão. Já caiu na Copa do Brasil também. Sabe por que você tá sendo atacado? Porque você é você não é flamenguista não, bundão nobre. Poxa, Andrew, tô te entendendo não, meu compadre. Te gosto pra c... Tu é meu irmão, mas, pô, tu mandar uma fuleira dessa aí, pô, tá errado, hein, meu compadre? Tá certo não, hein? Ô, Lucão, vamos então dar continuidade, vamos falar deles, os Coringas de Fernando Diniz, o Pedro Pascal brasileiro. Já notou a similaridade entre ele e o ator americano? Já, eu vi isso essa semana no Twitter. Eu ri pra cacete. Muito bem, o Fluminense que sabugou o América Mineiro lá no Independência. Com curiosidades, Lucão, o Fluminense, os 3 atacantes do Fluminense que jogaram marcaram gols. Cano, que marcou 1 e foi expulso, John Kennedy é foda, né? John Kennedy e o Lelê marcaram vitória do Fluminense, que segue
embalado. Confesso que me surpreendeu esse resultado, até porque o Fluminense, por exemplo, o Arias não jogou, e do lado do América o Lobo Benítez também não participou da partida. O Flu que mantém a boa fase, começa com o pé direito o Campeonato Brasileiro. Ele que, pra mim, se o elenco aguentar, será o principal rival do Palmeiras nessa briga pelo título. Cara, eu concordo contigo, e pra quem vê o placar do jogo e acho que o Fluminense passeou, eu já tenho que discordar, porque mais uma vez o América joga bem, propõe jogo, só que não consegue marcar. E com isso, o Fluminense meio que veio aprendendo a sofrer, e sofreu bastante, principalmente no primeiro tempo, na questão da saída de bola, que o América teve umas 2-3 chances roubando a bola ali no primeiro terço do campo, ali na defesa do Fluminense, só que não conseguiu aproveitar. No segundo tempo, o Fluminense ele foi melhor, foi mais incisivo, teve pênalti ainda que o Cano errou, mas conseguiu 3-0. É um dos favoritos. Eu acho que o que bate de frente ali com o Palmeiras é o Fluminense hoje. Tem Flamengo, tem Atlético, tá, beleza, mas questão de futebol, questão de tipo de elenco fechado, assim, momento, eu cravo meio que Palmeiras e Fluminense adversários diretos pelo título. Questão do América, como eu falei desde o começo do ano, vem jogando bem, se reforçou bem. Eu acho que a questão do Benítez ali, ele se recuperando bom futebol. A gente sabe que o Benítez é meio podre fisicamente. Mas infelizmente, né, o nosso Anthony Davis argentino, cara, é uma peça fundamental desse time do América, mas eu acho que o América, ele tende a ter a mesma campanha do ano passado, porque meio que o roteiro vem se repetindo. Os jogos que o América ele é melhor, geralmente, ele tá acostumando a perder. Então, eu acho que um pouco mais de capricho, o que falta para o América. Questão de elenco, assim, eu acho um elenco bom, ok, dá para disputar, dá até para brigar por Libertadores, assim como foi ano passado, mas ainda falta aquele poder de decisão melhor. Eu concordo. E, por exemplo, ontem que o Benítez não jogou, já deu uma diferença muito grande, principalmente na saída de bola do time. Mas confesso que me surpreendeu. Não esperava que o Fluminense, por mais que seja o time que joga o futebol mais bonito do Brasil no momento, que o Fluminense fosse vencer com certa facilidade até no segundo tempo esse time do América. E eu concordo que o América novamente brigue ali por uma vaga na Sul-Americana, dependendo de como for o campeonato, talvez uma Libertadores, alguma coisa do tipo. Mas também não muito além disso. Tem que ver o quanto... novamente, lembra um pouco o Cuiabá, o quanto esse elenco aguenta. Esse é o ponto que precisamos analisar. Mas bela partida do Fluminense, o Lelê, né, marca o seu primeiro gol com a camisa do clube, ele que veio do Volta Redonda, e o Cano, tem que parar de deixar o Cano bater pênalti, alguém precisa conversar ali com ele, explicar a situação. Então, tem um Ganso, Cano e Soares, eu acho que eles não deveriam bater pênalti. O Caleri também não. É impressionante como os três são bons atacantes e não sabem bater pênalti. Algum defeito eles tinham que ter, né? Exatamente. O Soares, além de morder as pessoas, ele não sabe bater pênalti. Logo falaremos do time do Grêmio também, que jogou que jogou e ganhou, né, nessa rodada. Tudo bem, Lucas, vamos acompanhar esse time do Fluminense, então, que no meio de semana tem Libertadores, o América que joga pela Sula, tentando aí se recuperar desta belíssima porrada que eles tomaram da equipe do Fernando Diniz. Fernando Diniz tá com a barriguinha, né? Você reparou também nessa foto? Barriguinha? Barriguinha tô eu. Tô com a barriguinha. Tô sendo modesto. Tá comendo bem, né? Tá ganhando. Tá a galera ganhando, quer pagar aquele lanche, aquele almoço. Acho que aumenta o VR também. Porque até então, eu não sei se ele ainda é CLT, como ele era no São Paulo, mas talvez aí o que caia no caju dele agora seja um valor um pouquinho mais alto. Eu acho que agora ele foi promovido a freelancer. Dependendo de como for, né? Se ele for PJ, dá pra tirar uma graninha aí. O foda é que PJ não ganha hora extra, essas coisas, né? Tem uma série de fatores. Dependendo da empresa, você tem que ter aquela mentalidade de startup, né? Exato. Será que o Fernando Diniz, ele tem MEI? Cara, boa pergunta. Eu acho que a gente tem que pegar um episódio e chamar o nosso amigo Rodrigo pra gente começar a pesquisar. Pra falar a respeito do tema, né? Exatamente. Eu acho que seria de bom grado a todos. Curioso. Confesso que me bate uma curiosidade pra saber a respeito disso. Tem 7-0, claro, né? Todo dia que a gente vê um 7-0. Mas o padrão de jogo hoje foi aquilo que você esperava de hoje? Foi. 7-0. Você é um cara exigente, hein? Você queria que fosse quantos a 0? 12, 15, 25, pô. O time fez 7 gols, pô.
Muito bem, Lucão, vamos dar continuidade então e falar do seu time, o São Paulo, que mais uma vez jogou melhor e perdeu para o Botafogo, gols de Tiquinho Soares e Eduardo. O Caleri, coitado, que vai passar fome nesse time, descontou para o Tricolor ainda no primeiro tempo. Por favor, reflita a respeito do São Paulo começando com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Já refleti e eu quero mudar de time. Não aguenta mais? Não aguento mais. Cara, lembrando que foi a estreia do sintético, né, do Botafogo. Belo gramado, inclusive, sintético do Botafogo. Já tava na hora de trocar, porque o gramado do Newton Santos ultimamente tava uma bosta. Realmente. Mas e o São Paulo não consegue ganhar em campo sintético, né? Impressionante. Vi de partidas contra o Atlético Paranaense, Palmeiras e agora o Botafogo. Botafogo começou o jogo muito bem. Poderia ter ter aberto 2-0 ali no começo do jogo. Só que aí depois que o São Paulo fez o primeiro lance de ataque do São Paulo fez o gol ali com o Caleri, numa tabelinha meio que sem querer com o Luciano. O jogo foi equilibrado, no segundo tempo ele foi mais franco. Teve a lei do ex um pouco diferente, com o Lucas Perry fechando o gol. E ali no final do jogo, o São Paulo tomou um gol de cabeça do Eduardo, né? Do Carlos Eduardo. Deixa eu conferir aqui pra ver se é isso. É Eduardo, na verdade, só o nome. Ganhando ali de cabeça. O Alan Franco, inclusive, que é o zagueiro que não ganha uma bola de cabeça. Impressionante. Não ganhou a bola, não sabe sair jogando. Ele tá fazendo. O que ele é bom? Cara, ele tá fazendo eu começar a sentir falta do Diego Costa. Tava no banco o Diego Costa? Eu não sei se ele voltou de lesão ainda, mas ele tava na fase final ali de recuperação. Eu acredito que ele já estivesse no banco. Contra o Ituano, ele estava no banco. Então, não teve o Beraldo também, que eu acho que se lesionou contra o Ituano, né? Não sei quanto tempo que ele vai ficar. Eu acho que o São Paulo perdeu 2 jogadores por lesão ontem, não foi? Foi o David no segundo tempo, ele que entrou, né, no lugar do Luciano, que saiu machucado também no primeiro tempo. Cara, assim, eu vou falar um negócio que eu acho que eu já havia falado, mas como a gente vai entrar em questão da Copa do Brasil e outras competições, eu vou falar um negócio do fundo do meu coração, porque eu acho que é a única decisão cabível e eu acho que é o que vai acontecer. Já tá na hora de demitir o Rogério já. Infelizmente. Tô contigo, Lucão. Eu meio que né, a questão do Rogério ser ídolo, essas coisas, eu de certo modo, eu expresso aqui publicamente minha opinião em N episódios. Eu sou meio contra de ficar mandando o treinador embora, essas coisas, mas depois do que aconteceu do episódio Marcos Paulo, você vê nitidamente coisas que não cabe. Acho que teve o lance da saída de bola, alguns lances. No jogo do Tigre, no jogo contra o Ituano, no jogo de ontem contra o Botafogo, o Rogério, ele mostrando algumas funções táticas para os jogadores, funções básicas de posicionamento, inclusive para jogadores como Arboleda, Rafinha, jogadores que estão acostumados, são experientes, funções básicas e os jogadores não conseguindo cumprir, fora a partida medonha e que teve no meio da semana, foi a pior partida do São Paulo no ano, se não foi dentro de todo o trabalho do Rogério, até contando com as derrotas vergonhosas que ele teve, mas eu acho que não, das derrotas vergonhosas, ou porque eu acho que teve algumas, contam a do Del Valle como vergonhosa, a do Palmeiras, pra mim, a maneira que perdeu o segundo jogo lá foi vergonhoso, e outras partidas, teve uma contra o Flamengo também, quando ele meio que assumiu o time, mas enfim, se a gente for parar pra puxar na memória aí, a gente vai ficar, eu acho que 3 horas de episódio. Mas é aquilo, eu bato na tecla de que quando teve a questão do Marcos Paulo, ali foi a gota d'água, o cenário vem se repetindo assim como foi contra o Diniz, e ele vai cair quando o São Paulo tiver mais um vexame, que eu acho que vai ser caindo fora da Copa do Brasil pro Ituano. Meio cravo, provável. se o São Paulo não sofreu uma goleada antes. Eu concordo que o Ceni caiu moralmente na partida contra o Água Santa, quando o São Paulo foi eliminado ali. Ao meu ver, foi aí que o Ceni caiu. E que ele só tá cumprindo hora extra por ser o Rogério Ceni. Se fosse qualquer outro treinador, teria rodado. Então, também sou contra, mas, Lucão, ele não consegue fazer o time que ele montou jogar bola, cara. Não consegue, cara. Ele escolheu esses caras a dedo. Até as peças favoritas dele ali, ele não consegue, fazer com que elas rendam. Por exemplo, o Nestor, ele conseguiu ser o melhor ali, o menos pior no jogo contra o Ituano, porque ele foi o único que
ocorreu. De resto, Sim. ele, assim como o restante do time, não vem jogando bem. Tem a questão do Luan, que é um ponto certo. Não tem por que você colocar um jogador que não vai renovar com o São Paulo pra jogar, Mas mas parece que também. agora vai, tanto que inscreveram ele agora. Então, mas sim a questão que mais me pega é como você briga com o jogador da maneira que você brigou e você coloca ele pra jogar. Eu acho que Exatamente. isso, beleza, São Paulo tem 25 machucados, só que eu acho que isso daí não é uma decisão do Rogério. E um negócio que eu tava ouvindo, eu acho que foi na Bandeirantes, que eu não consegui assistir o jogo, eu ouvi pela rádio. Um negócio que eu tava ouvindo e, cara, o social ali da diretoria do São Paulo pra aparecer pra fazer média é, fantástico. Agora pra dar a cara a tapa ou pessoas que estavam acostumadas a falar, elas simplesmente sumiram. Você não vê mais, por exemplo, o Muricy. Você não vê. Qual foi a última vez que você viu o Muricy falando alguma coisa? O São Paulo Faz tempo. conseguiu, numa campanha que o São Paulo ia fazer, a diretoria barrou o Lima Duarte, porque o Lima Duarte falou mal do São Paulo, do momento do São Paulo. Cara, é patético. Tem coisa que é pequeno. O São Paulo, a questão de planejamento do São Paulo é uma bosta. Tem 5 anos que o São Paulo tá negociando coisas pro Refis, sendo que N times aí, até times do interior já fizeram um CT, já reformaram tudo. E o São Paulo não consegue comprar um leg press, velho, pra academia. É impressionante, velho. Alô, Smart Fit, quiser patrocinar. A gente sabe que Não, o problema do São Paulo ele vem de cima. E que não vai resolver tão cedo, porque esses caras eles não vão parar enquanto eles não afundarem o São Paulo de vez. Mas, Lucão, não dá pra você, sabendo desses problemas, ainda por cima ter um treinador que não consegue fazer 11 jogadores minimamente jogarem bola jogar bola. juntos. Eu concordo. Isso é o que mais me Não pega, dá. sabe? Ele não tem o controle do elenco. O Rogério Ceni não é um bom gestor de grupo. Ele nunca foi. É isso que pega. E o São Paulo tá se afundando, cara. Eu, sinceramente, nunca... Ontem eu parei pra olhar, assim, friamente, durante o segundo tempo, os 11 jogadores que o São Paulo tinha em campo. E como é ruim. Não tem perspectiva nenhuma. Sinceramente, eu acredito que cair na Copa do Brasil até seria bom pra que tivesse mais tempo pro Ceni ou o próximo treinador que chegar a trabalhar. O Botafogo não jogou nada dentro da sua casa. E achou um gol no segundo tempo porque o São Paulo não tem poder de decisão. Exatamente. São dois times bem mal treinados e pra gente fechar já a questão dessa partida, porque eu já recebi as críticas que a gente fala muito do São Paulo e esquece dos outros times, Foda-se, é só não mas ouvir. mas vamos lá. Dois times muito mal treinados. O Botafogo conseguiu aí sair vitorioso. São Paulo não consegue ganhar do Botafogo, é impressionante. E a questão de perspectivas para os dois times é o Botafogo, meio de tabela, e o São Paulo, vai, um 14º. Eu acho que o Botafogo termina o ano na frente do São Paulo. São Paulo, talvez ele brigue para não cair. Não acho, tipo, que vai ser esse cenário mesmo. Só que eu não vejo na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros. Eu acho que pega um 13º lugar, 14º ali. Pra mim, o Botafogo briga pela Sula e o São Paulo vai brigar pra não cair. Principalmente se o Rogério Ceni for mantido por muito tempo. Infelizmente, mais um ano de sofrimento ao torcedor são paulino. Não sei nem o que dizer pra você. Eu venho aqui pra entrevista porque eu tenho que vir pra entrevista aqui pra não ficar uma situação delicada, uma situação chata aqui. Mas por mim nem estaria aqui. Não por vocês, mas pela situação. E vamos falar então, Lucão, de um time que voltou da Série B pra A, o Bahia, que foi até Bragança jogar contra o RB. Começou na frente com o gol do Everaldo, mas depois tomou a virada com um golaço do Bruninho. E outro gol do estreante Eduardo Sacha e o Bahia City, que fez muitos investimentos e só gastou dinheiro com um jogador ruim. Impressionante. É o Botafogo 2.0, né? Exato. O Bragantino fez uma coisa que não via há muito tempo, que é virar um jogo em casa ainda. E ainda mais contra um time que não seja o São Paulo. Exatamente, que não seja São Paulo. Cara, Bahia briga pra não cair, independente dos 25 reforços, pode vir mais 30, eu acho que eu mantenho o meu ponto. O Bragantino, ele, por mais que tenha algumas perdas ali no elenco, eu acho que ele consegue fazer uma campanha um pouco mais razoável do que fez do que foi o ano passado. Tô contigo. Perdeu o Arthur, mas ainda tem alguns bons. O Juninho Capixaba tá comendo a bola, por exemplo. O Bruninho é bom jogador. Não sei se o Caixinha é mais treinador que o Barbieri, mas não vejo o Bragantino sofrendo como sofreu da última vez. Eu acho que é um Talvez time... ali brigando contra rebaixamento, né? Igual aconteceu. Então, eu acho que o projeto ele meio que se amadureceu devido às pancadas que o Bragantino tomou e devido à saída de alguns nomes de destaque.
Eu acho que é um time mais pé no chão. Você meio que você começa o ano e você já sabe aonde o Bragantino exatamente vai chegar. Nos outros anos a expectativa tá lá em cima. Esse ano é meio que tipo, cara, se conseguir uma Sul-Americana já tá ótimo. Passou Tá disso bom. é totalmente lucro. É um ponto, concordo com você. E concordo também que esse time do Bahia vai brigar pra não cair. É bem mais ou menos esse time do Bahia. Bem mais ou menos. Não vejo pleiteando muita coisa nesse Campeonato Brasileiro, não. Vai ter que ganhar praticamente todos os jogos em casa se quiser continuar na Série B na Série A em 2024. Caso contrário, vai cair. Mas tô contigo, vejo o Braga ali em meio de tabela, brigando por uma Sul-Americana e o Bahia brigando pra não cair. E o Eduardo Sacha aí, que o Cudê não queria que fosse embora do Galo, já chega metendo gol. Vou te falar uma coisa, eu acho que o Sacha vai jogar bem nesse time do Bragantino, viu? Cara, eu acho que sim, porque tipo, é um jogador que é a cara desse time do Bragantino. Não é um Exato. jogador bom, mas também não é um jogador ruim. É um cara esforçado, que é o que o Bragantino precisa. E dá pra, tipo, dá pra contar com 1 ou 2 gols dele, sabe? Sim, concordo. Boa vitória do Braga, que começa então aí com 3 pontinhos esse campeonato. Assim como o Atlético Paranaense, 1 gol em cada tempo pra cima do Goiás. Pedro Henrique abriu o placar e o Christian marcou no segundo tempo. Esse time do Goiás que perdeu o Guto Ferreira, foi mandado embora, na verdade. Foi mandado embora ou pediu pra sair? Agora eu esqueci. Foi mandado embora. Foi mandado embora, já trocou de treinador, o Emerson Ávila, que comandou o time e forte candidato também na briga contra o rebaixamento, certo? E o Atlético, eu acho que mais uma vez ele vai brigar por uma vaga na Libertadores. Eu reitero, eu afirmo, estou de acordo com tudo que você disse agora. Não entendi muito bem a demissão do Guto Ferreira. Não vejo esse novo treinador assim mais competente que o Guto. O torcedor do Goiás espera que ele faça com que o time tenha resultados melhores. Mas eu acho muito difícil. O Goiás, para mim, é um dos rebaixados. Briga para não cair, mas eu acho que junto com o Bahia vai cair. E o Atlético Paranaense é isso. É igual ano passado e eu acho que vai ser muito difícil esse time não beliscar alguma coisa, hein? Se Algum esse time, título? porque eu vejo assim, se esse time se manter inteiro, focado do jeito que começou o ano e do jeito que terminou o ano passado, vamos supor, se o momento de alguns times como Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, cara, Internacional não consigo nem contar como aspirante É a uma algum título. incógnita, o Internacional, pra mim. Sinceramente, não sei o que esperar. Mas e se você for colocar o momento desses outros times, tirando o Fluminense e Palmeiras hoje, dá para colocar o Atlético brigando, sendo favorito para conseguir conquistar alguma taça. Também A acho. gente pode tirar a questão da Libertadores, mas Campeonato Brasileiro e principalmente Copa do Brasil, dá para o Atlético ir muito longe, mas muito mesmo. Tô contigo, Lucão. Atlético pode ir muito longe. Acredito que fique entre os 4 primeiros no Brasileirão. Pode tentar alguma coisa nas Copas e o Goiás torça muito aí, torcedor, porque será difícil, viu, pro Esmeraldino. Ver esses 3 juntos, Edmundo, Romário e Renato, acho que só aqui mesmo na praia, né? Só aqui. E na noite? De manhã e tarde nós, 3 juntos. Vamos ver vocês 3 aí então. 3 bagaços. Tudo bem, Lucão. Pra fechar então as partidas aqui de sábado, temos mais 2 jogos. O primeiro foi o Fortaleza, que recebeu o Internacional no Castelão. Ficou no 1-1, o Wanderson marcou um golaço pro Inter, acho o Wanderson muito bom jogador, inclusive. E o Moisés, que também é muito bom jogador, empatou para o Fortaleza. Sinceramente, eu falei do Inter, mas o Fortaleza pra mim também é uma incógnita nesse Campeonato Brasileiro. Não sei o que esperar. Eu acho que a mesma campanha do ano passado pro Fortaleza. O Inter eu acho que briga para Libertadores. Não vejo esse time terminando tão bem quanto terminou o ano passado. Na questão do brasileiro, vamos esquecer os 2 vexames do Inter nas Copas, mas não jogou bem. Eu não acho que jogou bem contra o Fortaleza. O Fortaleza teve mais ações, teve ali pelo menos mais uma chance de sair vitorioso, mas é a questão do Fortaleza. Esse é o problema crônico do Fortaleza, esse time do Vojvoda. Para você ter ideia, os 2 times tiveram o mesmo número de chutes a gol, 6, só que o Inter teve 11 chutes no total, Fortaleza teve 24. Cara, é um time que ele produz muito, mas ele é pouco efetivo, ele não consegue tornar esse volume em gol. E
é a mesma tônica do América. É um time que sabe jogar, é um time que joga bem, é um time que propõe jogo, mas perde jogos no capricho mesmo. É um time que não consegue matar o jogo, não aproveita as N chances que cria. Então eu vejo ali um meio de tabela, igual ano passado, talvez consiga beliscar uma vaga na Libertadores. E o Inter também eu vejo um G6, G8. E também eu não sei quanto tempo que o ano vai ficar se o Inter continuar jogando desse jeito, que é um time que ele consegue ser mais incógnito que os outros times de menor expressão, como Fortaleza, como América, como o próprio Bragantino, que a gente vem falando, e times como Botafogo, Vasco, coisas do tipo. A gente não sabe, mais que o Inter tem um elenco sólido e uma maneira de jogar, a gente não sabe o que esperar do Inter, porque quando a gente acha que o Inter vai ganhar, ele perde. Quando acha que ele vai perder, ele empata. Ele empata. E quando a gente acha que ele vai ganhar, o que acontece? A gente não chegou nessa parte ainda, né? Não chegamos nessa parte, né? Muito bem. Porque toda vez que a gente achou que o Inter ia ganhar, ele não ganhou. E pior que, sinceramente, o time do Inter não é ruim. Não é ruim, cara. Não é um time ruim esse time do Internacional, mas parece que o Mano não tá mais conseguindo também extrair muita coisa desse elenco. E o John jogou, né, nessa semana. O Kehler ali saiu machucado, o John acabou entrando e fez uma boa partida. Eu acho o John um bom goleiro, inclusive. Não é isso tudo que falam, né? Mas. Apesar que também o Kehler não é isso tudo, né? Então, não, acho que o Kehler é ruim, na verdade. Não é nem questão de não é isso tudo. O Kehler é um goleiro ruim. Porque o Kehler ele conseguia ser melhor do que o outro goleiro do Inter, que eu esqueci o nome agora, era Daniel. Daniel. Também, meu amigo. Com uma mão ele tirava e com as duas ele dava. Não, fraquíssimo, Daniel também. Fraquíssimo. O Kehler também. O Inter não tinha goleiro, agora tem o John. É um goleiro ok, dá pra conseguir ir longe com ele, assim como, por exemplo, o São Paulo com o Rafael. Também acho um goleiro ok. Dá pra meio que garantir ele por um tempo. Sim, por incrível que pareça, atualmente o gol é o menor dos problemas do São Paulo. E vamos ver esse Inter, vamos ver esse Fortaleza, que também jogam agora no meio de semana pelas competições internacionais e precisam dar uma resposta pro seu torcedor, Lucão. Para fechar, então, vamos falar do gigantesco da Colina. O Vasco, em 10 minutos, matou o jogo contra o Atlético Mineiro, com gols do Gabriel Peck. Na verdade, dele foi o segundo, né? O André abriu o placar, numa falha ali do Everson, na minha opinião, e o bom zagueiro Maurício Lemos diminuiu. Depois, o Atlético muito tentou empatar de novo, quase empatou no último lance do jogo, mas o Léo Jardim pegou tudo, com a frustração do Hulk, que saiu xingando a arbitragem mais uma vez, como o Hulk é chato, pelo amor de Deus. Derrota do Galo na estreia. E aí tem a situação do Kudê, que a diretoria não vai mandar embora, porque a multa do amigão em caso de rescisão é de simples 26 milhões de reais, Lucão, e ele já falou que não vai abrir mão da multa, então se vira a diretoria do Atlético Mineiro, porque fez merda. Não acho que fez merda em trazer o Kudê, mas fez merda em assinar um contrato como esse, e agora não sabe o que fazer com o treinador. Eles não querem, depois daquela declaração, mesmo o Kudê dando uma recuadinha, vai se manter no cargo, porque não tem grana pra mandar o cara embora. Cara, nós vimos, eu acabei de falar da questão do São Paulo, nós vimos essa semana do Flamengo, como é que foi, e nós vemos também hoje, e o que aconteceu essa semana com o Atlético Mineiro. Então, exemplos horríveis de gestão. Cara, como é que você faz um contrato com um treinador? Uma multa de 26 milhões, cara. Isso não é multa nem de jogador. A diretoria do Atlético diretoria não é nem caso de diretoria dessa vez. É os 3 ou 4 R's lá, sei lá, dos meninos que manda e desmanda no clube. Inclusive a Arena do Galo foi inaugurada esse final de semana, não teve jogos, mas já tá pronta pra receber partidas. Nossa, que meteram aí 26 milhões de multa. Imagina se fosse lá esse jogo. Então, eu ia falar justamente isso. Imagina você inaugurando sua arena, que custou não sei quantos milhões aí, e tá comprometendo muito o orçamento do Atlético, fora as outras cagadas que essa gestão vem fazendo. E você perder pro Vasco da Gama, que teve só o jogo inteiro 25% de posse de bola. Eu acho que até o próprio Kudê disse que foi a melhor partida do Atlético Mineiro, mesmo perdendo. Foi a melhor partida do Atlético no ano. Que jogou bem. Eu vejo esse time aspirante a G8, o Atlético Mineiro. E o Vasco da Gama, cara, por mais que tenha investimento, coisas do tipo, o ano do Vasco vai ser isso daí. Não dá pra esperar um Vasco brilhante, batendo de frente com alguns rivais ali. Não vejo esse time do Vasco com essa bala toda, vejo um time meio de tabela. Também acho, não acho que o Vasco vá sofrer.
contra o rebaixamento, por exemplo. Não, porque tem um time muito pior. Tem. Ou se tem. O Vasco hoje joga melhor que o São Paulo, por exemplo. Joga melhor que o Cruzeiro, que o Cuiabá, que o Coritiba, que o Goiás. Sim, eu acho que o Vasco, dependendo de como vai ser o desenrolar do ano, vamos chutar por posição assim, um 10º lugar. Tá de bom tamanho pro retorno à primeira divisão. Dependendo de como for esse 10º, pode até virar um G8, cara. Não tá ruim, não. Sim, exatamente. E o lance do Klaus com o Barbieri, você concorda com a expulsão? Porque os jogadores, toda a comissão técnica, na verdade, ficou indignada com o lance. Olha, cara, vendo o perfil do Barbieri, eu não concordo muito, não. Eu acho que o Barbieri não é um treinador que, tipo, ele perde muitas estribeiras, assim, não é um cara mais ríspido nas respostas, no tratamento com a comissão de arbitragem. Mas me surpreendeu mesmo. E aquela questão, eu acho que desde o momento que eu elogiei o Klaus nesse podcast, a carreira Só dele ladeira abaixo. só ladeira abaixo. Realmente, tá triste. Triste. Ontem ficou picotando o jogo, toda hora querendo falar com o jogador. Ele Muito é chato. bom, resenha é com esse aí mesmo. Não, é que ele tem cara de ser ruim de resenha também, o Klaus, né? Tem esse ponto. Mas, porra, muito chato, cara, sem condições. Eu até entendo em alguns pontos o Hulk ter ficado bravo. É que o Hulk também é chato pra cacete, né, Hulk? Vai pro inferno. Mas não dá. O Klaus, sinceramente, a arbitragem brasileira, pra falar a verdade. O Wilton Pereira hoje também no jogo do Grêmio, Jesus Cristo, muito ruim. Mas o Vasco, cara, ontem o Léo Pelé foi muito bem. Robson Bambu, por incrível que pareça, foi bem. O Léo Jardim pegou muito. Se não fosse o Léo Jardim, o Galo teria vencido. Tanto que quando foi pro intervalo, eu já tava até pensando, cara, tá tudo esquematizado pra aquelas viradas do Galo, sabe, no último lance. Com o gol do Hulk, né? Com o gol do Hulk, que eles adoram fazer. Tava escrito isso. Acabou que no final das contas não aconteceu, muito por conta do Léo Jardim. Muito não. Totalmente na conta do Léo Jardim, que fechou o gol ontem. Caso contrário, não teria segurado, não. Cara, inclusive o problema principal desse time do Atlético Mineiro é a bola aérea, né? É a bola aérea. Todo jogo é um Deus nos acuda nesse miolo de zaga do Atlético. Tem o Maurício Lemos é um bom zagueiro, o Gemerson também é um bom zagueiro, mas cara, as duplas que o Atlético vem formando ao longo do tempo, dos anos, não conseguem se entrosar. O Hever parou? Ele continua ainda, mas ele não vem sendo a principal das opções ali. Acho que nem ele, nem o próprio Nathan Silva, pra ser bem sincero. Eu acho que ele tá na frente do Nathan Silva. Nathan fraquíssimo. A carreira dele acabou quando entregou aquele gol ali pro Palmeiras na Libertadores. Na Liberta, né? Isso. Concordo. Ali realmente acabou a carreira do Nathan, que hoje é banco. A zaga do Galo, o time do Galo não é ruim, se você for parar pra pensar. Não é um time ruim. Mas parece que o Cudê ainda não conseguiu também potencializar o máximo desses jogadores. Será realmente que ele vai? Então, tô em dúvida. Aí, né? É um time bem a cara dele, se você for parar pra pensar. Não, o time foi ele que montou. Mas a questão é, com esse clima amigável com a diretoria, será que não vão armar alguma coisa e vai plantar alguma coisa de roubo no armário do Cudê? Provável. Cara, pra mim o Cudê poderia cair só por aquele cabelo escroto dele que tá na hora também. Pô, raspa, faz alguma coisa, porra. Aquela franja do Cudê é um senhor praticamente, pô, dos seus 40 e poucos anos andando com o cabelo de um adolescente de 10. Não tem condições, Cudê. Por isso que ninguém te respeita, sabe? Alguém tinha que dar um toque nele. Você acabou de criar a instituição de adolescentes de 10 anos. Ah, foda-se. O mundo hoje, Lucas, ele tá maluco, entendeu? Tudo bem. O seu argumento ele ainda é válido. Não dá pra... Não seja por isso. Não dá pra definir mais que é um adolescente. Por eu ser um cara fisicamente forte, eu sou muito prejudicado. Muito prejudicado. Os caras vêm no meu corpo, os próprios adversários, o zagueiro do time adversário fala, Hulk, a gente já sabe, a gente vai no teu corpo sempre. Porque a gente sabe que o Júnior vai dar, tu é forte. Muito bem, vamos então entrar nos jogos de domingo. E eu queria aqui puxar, começando pelo Mengão, que fechou com o Jorge Sampaoli. Necessito de reforços. Gostou da minha imitação? Foi contratado e o Flamengo já ganhou sob os olhares do nosso carequinha. 3-0, Ayrton Lucas, o melhor jogador atualmente do futebol brasileiro. Gabigol, que desencantou de pênalti, e Pedro, que foi bancado por Gabigol nesse jogo, já comentei contigo. Se o Pedro ficar no banco do Gabigol, ele vai vazar do Flamengo dessa vez. Mas enfim, o Mengudo começa com 3 pontinhos contra o fraquíssimo time do Coritiba, Lucão. Como disse o Aleph Manga, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do Brasil, né? Coritiba vai cair, é simples assim, esse time é horrível. O Aleph Manga é o principal destaque desse time horroroso. Você acha que o Aleph Manga entra na lista de jogadores
como Wellington Rato, que se tivesse outros nomes, teriam mais reconhecimento? Sim, entraria, Concordo. apesar que o Wellington Rato não tá jogando nada, né? Mas, enfim, Curitiba é muito fraco, fez um campeonato estadual também muito abaixo, fez uma boa partida contra o Sport no meio da semana, que é o que a gente vai falar Jogaço. ainda de Copa do Brasil. Foi um jogaço. Mas eu acho que é muito aquém esse time do Curitiba do que a gente viu no começo do ano passado, né? Da temporada passada, que até surpreendeu a gente. Mas esse ano é um elenco fraquíssimo, muitas falhas defensivas, um time que não conseguiu acertar a defesa desde o ano passado, é um time pouco criativo e eu acho que vai passar fome nesse campeonato brasileiro. E o Flamengo, vamos esperar o nosso carecudo Sampaoli, vamos ver o que ele vai fazer. Ele é que fala espanhol igual o Abel Ferreira, né? Sim. Impressionante, 25 anos passando pelo futebol brasileiro, não consegue falar uma frase em português. Eu acho um absurdo tremendo. O Abel, que fala espanhol, consegue falar português, porque o São Paulo não pode, né? É porque ele não Mas, enfim, o Flamengo fez o que tinha que fazer hoje, o que tinha que fazer no meio da semana, passeou pra cima do Curitiba. Tem a questão do Pedro, que foi barrado ali pelo técnico interino, começou no banco, fez o gol assim que entrou. Gabigol marcando, voltando a marcar depois de não sei quantos jogos, marcou de pênalti, mudou 9 meio que o jogos. estilo da cobrança dele. Bateu bem, né? Bateu bem, bateu no alto. Concordo contigo, se o Pedro ficar no banco, ele vai sair do Flamengo. Espero que Com saia. razão. Eu acho que esse ano, por mais que tenha Sampaoli, podia vir um Guardiola para esse time do Flamengo. Eu acho que esse é o último ano desse elenco do Flamengo que a gente está vendo. Ano que vem já demanda muita gente. Não vejo esse time jogando bem já tem um tempo. E eu vejo o pessoal comparando a questão do trabalho do Sampaoli, o que ele tinha no Santos, o jogo de posição dele, essas coisas do tipo. Pra mim, ele só vai ter sucesso porque o time do Flamengo sabe jogar bola. O estilo dele é um estilo totalmente diferente do Vitor Pereira. Vai dar mais certo do que o estilo do Vitor Pereira. Porém, o principal defeito do Flamengo, desde que o Jorge Jesus saiu, é a questão de intensidade. O time tem lapsos de intensidade ali alternam em jogo sim, um jogo não, um jogo sim, 3 jogos não, que isso se não fosse a qualidade individual de alguns jogadores, o Flamengo ia passar fome. E tem também a questão do Gerson, né? Que o Gerson com o Sampaoli era usado como, vamos supor, um meio atacante e um segundo atacante no Olympique de Marseille. Eu não sei a questão Gerson, como é que ele vai tratar. Eu acho que o Gerson vai ter uma posição diferente nesse time do Flamengo, até porque o Sampaoli conhece ele. Mas outra coisa que a gente não vai ver, eu acho muito difícil a gente ver, é Everton Ribeiro e Arrascaeta jogando juntos de novo. Que aí vai faltar muita intensidade mesmo. E o Sampaoli era doido pra treinar o Flamengo também. Por isso que eu acho que é um casamento que pode dar certo. E cá entre nós, acho o Sampaoli mais treinador que o JJ. Sim. E o que o JJ vinha fazendo com o Flamengo também, chega a virar uma canalice, né? Safado, velho safado. Isso aí não se faz, não. Quem você acha que vazou aquele áudio dele? Foi ele mesmo, pô. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo, pra não se queimar com a torcida, entendeu? Ah, palhaçada. E tem que superar, foi em 2019, cara, já foi. Tenta aí o Sampaoli, puta treinador, queria treinar o time. Acho que esse é o principal diferencial. O JJ cagou na cabeça do Flamengo, e o Sampaoli, tudo bem, o Sampaoli tava desempregado? Tava, mas ele poderia ter cagado também, porque ele tem mercado na Europa. Mas ele queria treinar os caras, e agora vai treinar. É bizarro, eu espero que seja um bom trabalho pro Sampaoli, mas que o Flamengo perca tudo. Inclusive, falando aqui sobre essa questão de Flamengo e treinadores, eu peguei essa semana os últimos 6 técnicos que passaram antes do Sampaoli no Flamengo. Quanto o clube gastou com cada um, né? Sem salários, só de rescisão. 15 milhões com o Vitor Pereira, 8 com Paulo Souza, 3 com o Rogério Ceni, 11,5 com o Domenech. Os únicos 2 que não receberam rescisão do clube foram Renato Gaúcho e Dorival Júnior por final de contrato. É muito dinheiro jogado fora. São o quê? Quase 50 milhões ou mais? Eu me perdi nos números. Não, dá uns 30 e pouco. Não chega a bater 50, não. Vamos arredondar para 50 só para cair no ponto que poderia trazer mais um jogador de nome com esse sim. Cara, é bizarro, cara. É absurdo. Mas e aí, Lucão, Mengão com o Sampaoli, briga por título ou briga pelo G4? Cara, como eu reforço o ponto que para mim esse é o último ano desse elenco do Flamengo, dessa dinastia menguda. Eu acho que briga pro G4. Eu espero que seja um ano frustrante pro Flamengo de verdade. Talvez tenha uma melhor de desempenho, mas
briga por G4. Talvez conquiste algum título. Esse elenco ainda é bom, mas para mim é o fim de uma era. E o Coritiba vai cair, dito e feito. Eu acho que o Flamengo briga pelo título e o Coritiba também será rebaixado. O time do Coritiba é muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso. Falando em clube que briga contra o rebaixamento, Lucão, o Cruzeiro foi até a Neoquímica Arena e foi derrotado pelo Corinthians 2-1 pro Timão. O garoto Matheus Araújo fez seu primeiro gol como profissional, um golaço inclusive, abriu o placar. O Roger Guedes fez o segundo gol num lance polêmico ali, que muita gente viu falta do Gil, mas no caso o Daronco não viu. E o Oliveira, zagueiro, bom zagueiro inclusive do Cruzeiro, descontou ali no finalzinho. Corinthians que jogou mal, mas venceu. Confesso, inclusive, que eu cochilei durante o segundo tempo desse jogo, porque estava muito ruim. Mas vence o time do Lázaro aí, deixa um pouco da incerteza de lado, garante 3 pontinhos e começa a sua jornada no Campeonato Brasileiro com vitória. É um jogo ruim e preocupante, porque o Corinthians tem Renato Augusto, é um time... não tem dinâmica, vontade até tem, mas só vontade não ganha jogo. Vai ter hora perdeu que o Juliano. Perdeu o Juliano. É bizarro como o Corinthians, mesmo em casa, com a arena cheia, é apático jogando. O Cruzeiro, ele foi melhor em muitos momentos do jogo. É que o Cruzeiro é ruim. A verdade é essa, o Cruzeiro é ruim. Ruim nisso. Inclusive, você viu quem tá treinando o Valladolid, o time do Ronaldo? Pesolano. O Cruzeiro virou time satélite. Exatamente. Eu acho que ganhou acho que a primeira vitória do Pesolano foi ontem, se eu não me engano. O Valladolid não perdeu desde que o Pesolano assumiu o clube. Cara, é bizarro. O time o Cruzeiro não... É um time ruim, pra ser bem sincero, o time eu acho que briga pra não cair. Você falou do Oliveira, ele é um bom zagueiro, mas o erro que ele comete no primeiro gol pra mim é primário, cara. Porque fez toda a diferença. Ele saiu da zona dele, do lado da zaga dele, pra dar pressão Foi no Matheus Araújo, né, que fez o gol. Que é o lance da tabela e, cara, ele saiu do lugar dele, beleza, já tinha passado do Ramiro ali, que era para ser o volante de entrada de área, né? Cabeça de área. Só que eu acho assim, se você fica alinhado com seu outro companheiro de zaga, que no caso era o Luciano Castan, e também ninguém quer falar sobre, se você ficar alinhado, a única opção é do atacante ou ele tocar para outra pessoa ou ele chutar. Sim. Eu acho que a chance de você fechar o chute era melhor do que você sair igual uma vaca louca atrás do atacante. Foi uma tabela simples. O Matheus Araújo saiu da cara do gol, ele ainda deu mais um toque para se posicionar e aí não tinha chance nenhuma do Rafael pegar. O Rafael que fez umas 2, 3 defesas importantíssimas ali no jogo. Pegou muito. Pegou Cruzeiro, muito mesmo. Cruzeiro eu acho que briga mesmo para não cair. Essa é a realidade do Cruzeiro. Até o próprio Ronaldo já disse isso. E Corinthians é muito preocupante. Eu concordo com o que o Neto disse no meio da semana. O Lázaro é um cara muito gente fina, cara, ele é um excelente profissional, mas ele pegou uma bucha. Não sei se ele vai conseguir resolver, por mais que ele tenha o elenco na mão. Não sei se em momentos decisivos ele vai ter pulso para mudar o cenário do Corinthians. O Corinthians tem uma bucha para resolver na Copa do Brasil. Não vejo o Lázaro como esse cara. Eu vi o pessoal cogitando a questão do Dorival, coisa do tipo. Não sei se seria o melhor dos cenários pro Corinthians, né? Mas... E o Tite? Então, cara, sabe o que eu acho às vezes também? Que a questão do Tite e a do Jorge Jesus são muito parecidas. Só que o Tite não é tão arrombado quanto o Jorge Jesus. Com total respeito da maneira que foi feita a colocação dessa frase. Eu acho que o Tite, ele tem mais hombridade do que o Jorge Jesus. Ele não faria o que o Jorge Jesus fez. Mas essa questão de, fazer com que o Tite volte também. O Tite não é um mau técnico, mas é aquele negócio. Não dá pra ele fazer. Não sei se ele consegue fazer um milagre com esse time do Corinthians, que convenhamos também, não é um dos melhores times assim. Eu acho que pro futebol brasileiro o Tite ainda é muito acima da média. Muito mesmo. Muito, 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 muito. E mesmo com esse elenco do Corinthians sendo limitado, acredito que ele conseguiria extrair mais que o Lázaro. Mas eu acho que o ponto do Tite é, cara, o quanto que ele tá afim, sabe? Porque o baque da Copa é grande, né? Querendo ou não. Talvez o cara
só queira descansar. Sim. Não queira treinar nenhum clube agora. E tá no direito dele também, se realmente foi isso, sabe? O baque da Copa é grande porque, cara, se for parar pra pensar, tinha uma seleção top 5 nas mãos, nas duas Copas, e perdeu os jogos ali por detalhe, né? Principalmente na segunda eliminação do Brasil. Peidou nas duas. Então, é uma pressão muito grande que ele sofreu. Ele merece um descanso. Se ele um dia quiser voltar a treinar, eu acho que o Corinthians vai ser o primeiro clube que ele vai bater na porta do tudo que ele fez. Mas fica também nesse cenário Jorge Jesus, né? Fica Sim. pensando que vai ser a mesma coisa que foi e não vai ser. Pode ser melhor ou pode ser muito pior. E eu tô mais com a segunda opção devido às peças que tem hoje. O time do Corinthians é bem ruim, cara. Bem ruim mesmo. Também não acho que. Eu acho que o Tite com certeza conseguiria extrair mais, porque é um técnico muito mais experiente. Querendo ou não, esse é o primeiro trabalho do Lázaro como treinador. Então é outro cenário. Quando você tem o Tite, muda tudo. Mas realmente, o time do Corinthians é bem limitado mesmo. O time do Corinthians é ruim. Bem ruim. Mas, Caião, pra fechar essa partida com as expectativas, mais que o Corinthians seja ruim, eu acho que briga por uma vaga na Liberta, assim como foram os outros anos. Eu não sei a mística que tem, mas consegue ali brigar, às vezes até surpreender e brigar por título, mas não tô muito empolgado com o time do Corinthians, né, devido ao que a gente falou. E Cruzeiro, os times subiram, é o que vai brigar mais para não cair é o Cruzeiro. Tirando o Bahia, né, claro. Mas, por exemplo, se for comparar com o Grêmio e com o Vasco, o Cruzeiro tá muito, mas muito atrás. Se o Cruzeiro não trouxer, cara, de verdade, uns 3 ou 4 jogadores aí que chegam pra ser titulares, Cara, vai se o cair. Ronaldo. Nem se trouxesse o Ronaldo, o Prime Ronaldo, tá ligado? Eu acho que o Cruzeiro conseguiria se safar. Tô contigo, o time do Cruzeiro é muito ruim. Por mais que tenha trocado de treinador, pô, vamos concordar, sacanagem essa questão do Pesolano no Valladolid. E já devia estar acordado com o Ronaldo pra ele assumir há um bom tempo. Enfim, não acho que isso se faça, mas é um ano que tem tudo pra ser muito conturbado pro Cruzeiro. Não vejo esse time conseguindo sonhar com alguma coisa no Campeonato Brasileiro que não seja o rebaixamento. E essa briga pra não cair. Bem fraco mesmo o time do Cruzeiro. Por incompetência ou não. Agora, o que o Fernando Lázaro fez, faz contra o Cruzeiro. Faz domingo se você é macho. Bota o time em reserva. Sabe por que eu tô falando isso? Não vai jogar na quarta? Vai. Libertadores? Vai. E aí? Vamos ver se você é macho. E pra fechar, Lucão, vamos então com mais um que subiu da Série A, da Série B pra A, o Grêmio, que bateu o Santos com o gol do João Pedro de canhota, só pegou o Santos, só o Santos toma. Soares perdeu mais um pênalti, o terceiro em 4 que ele bateu na temporada, mas o Grêmio vence o Santos, que teve o retorno do Soteldo e conseguiu ser expulso no seu retorno ao futebol. Parabéns ao Soteldo também. E, sendo sincero, merecido. Foi merecido, foi muito burro o Soteldo. O que ele tem de pequeno, ele teve de burro. Por mais que a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio também não seja um mar de Nossa, rosa, foi merecido. Cara, eu achei um jogo bom. Achei que o Santos teve uma melhora, por incrível que pareça, eu achei que o Santos teve uma melhora ali no seu jeito de jogar. Mas, como você disse, é gol que só o Santos toma. Eu achei falha do João Paulo também. O João Paulo tá na risca do pênalti quando o João Pedro bate na bola. Cara, ele. Eu olhei e falei, ué. Eu também achei estranho. Porque ele tá na risca do pênalti e ele não consegue cortar a trajetória da bola mesmo assim. O que tá fazendo ali? Isso que eu achei estranho. E, cara, não foi um lance que, tipo, a bola foi na área, ele foi pra marca do pênalti e afastou, e o jogador do Grêmio chutou de fora da área e pegou ele fora do gol. Não, ele simplesmente foi um lance, a jogada se desenrolou e o João Pedro, né, ele chutou da onde que ele tava, e o João Paulo, ele tava quase pra cobrar um pênalti. E a vontade de Soteldo pra dividir a bola com o João Pedro? Se arrastando o Soteldo. Apesar que... O Soteldo não jogou mal. Então, exatamente isso que eu ia falar. Foi burro. Deve ficar fora do próximo jogo. E o Santos, por mais que ele tenha tido uma melhora, vamos assim dizer, nessa intertemporada parte 2, e o Santos não teve de fato uma intertemporada porque tem Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, mas teve um tempinho ali pra treinar, teve um tempinho de sossego. Deu uma leve melhorada. Melhorou. Pelo menos o que a gente viu nos 2 últimos jogos, até o jogo contra o Grêmio. Não tô nem usando o jogo que ganhou do Blooming, porque é o fantasma da altitude, mais não um tem jogo nem o que que eu falar. dormi. Mas deu uma melhorada. Eu acho que é um time que briga por... Eu não sei se é um time que briga pra não cair, mas é um time que briga ali
Sul-Americana que pega, as 2 últimas vagas da Sul-Americana. Concordo e vejo o Grêmio brigando por Libertadores. Sim, não é um elenco brilhante também, mas tem o Soares e tem o O time Renato do Grêmio Gaúcho. é bom. O time do Grêmio eu achei bom. Realmente, não tem um elenco brilhante, mas os 11 titulares ali, tirando o Diogo Barbosa, que jogou hoje, que é horroroso. Mas jogou bem hoje. Jogou bem. Mas é horroroso. É horroroso. Pô, eu tava pensando nessa questão do Santos. Você até comentou, né? O Santos melhorou nesse tempo que ficou sem jogar. Mas o elenco ainda é muito limitado. Cara, inclusive, primeiro eu vou mandar um abraço pro Pablo, que foi ele que me mandou isso daqui. Vou até buscar que eu separei um dado importante. Ó, o Santos, os jogadores que o Santos contratou após o Campeonato Paulista de algumas edições. Em 2008 pegou o Maicon Leite, que veio do Santo André depois de um excelente Campeonato Paulista. Jogou, fez alguma coisa ali no Aquele Santos. Maicon Leite? É esse mesmo. Mas depois foi até pro Palmeiras, inclusive. Não rendeu. Tenebroso lá também. 2012 contratou Everton, Páscoa e Bruno Pérez. É isso mesmo, Bruno Aquele Pérez Bruno era dele. Pérez? O Bruno Pérez Tenebroso, até né? jogou bem no Santos e depois foi vendido, né? Foi. O Everton Páscoa, enfim. O nome já diz tudo, né? 2015, o rei dos clássicos, Vitor Bueno, e até teve ali... Esse cara me dá calafrios. Teve ali seus lapsos de bom jogador no Santos, mas veio do Botafogo em 2015. 2015 também teve o Rafael Longini, que era do Audax, né? Grêmio Osasco. Ninguém nem sabe onde que ele tá hoje. Em 2016 teve o Yuri Lima, também do Audax, que hoje é lembrado por namorar a cantora Isa. Eu ia falar Anitta, ainda bem que você me corrigiu antes. 2019 o Jobson, do RB, que Pior também... que eu achava esse cara bom. Teve uma época que eu achei que ele era bom, aí eu mudei de ideia. Teve ele jogar, né? Aí a hora que ele entrou em campo eu falei, realmente. E esse ano contratou Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga, do Água Santa. Bruno Mezenga estreou hoje, né? Praticamente no Brasileiro, entrou ali no finalzinho do segundo tempo. Eu acho que entra pra lista de jogadores que vão ser esquecidos com o tempo. Mas é o que o Santos consegue contratar. A realidade do clube é essa, cara. A realidade do clube é essa, não dá pra exigir muita coisa desse time do Santos. Vai fazer o quê? Infelizmente. Mas hoje é o que o time consegue contratar, são esse tipo de jogador, né? Exatamente. Eu não acho que o Santos realmente brigue pra cair. O Lucas Lima foi bem hoje, inclusive. Foi. Porque tem time muito pior e que joga muito pior. Ele tá, no Santos, ele meio que tá conseguindo ter uns momentos bons ali. Sim. E o Grêmio, beleza, o Soares perdeu o pênalti, mas achei que jogou bem. O Bitelo é muito bom jogador. Tem o Cristaldo, eu gosto do Vila Sante também, que saiu machucado hoje, uma pancada na cabeça, que o Kahneman deu uma cabeçada nele. O Bruno Alves é titular, inclusive foi bem. Vocês aí que criticavam o Bruno Alves, tá calando a boca de todo mundo. E o que aconteceu com o Jeromel? Sinceramente, não sei, cara. Sendo bem sincero, machucado, mas né, o Jeromel, eu acho que ele tá machucado já tem um bom tempo. Acho que ele teve uma lesão grave, se eu não me engano, no joelho. Foi. E o Santos com o Soteldo é outro time. É impressionante como qualquer jogador, a mínima noção de o que é praticar futebol já melhora. Esse time vai ficar de fora agora, né? Santinha. Sim. E o Renato Gaúcho tava no estilo hoje, né? Parecia o Neo do Matrix com aquele sobretudo dele. É sobretudo o nome? É, sobretudo. Será que o Renatão é Red Pill também? Meu Deus do céu. Vai, não acabar logo com esse episódio, pelo amor de Deus. Você quer falar da tabela? Que eu, por mim, eu não falava da tabela por enquanto. Eu esperava pelo menos umas 2, 3 rodadas. Lembrando... eu só queria que você cravasse, Lucão. Quem vai ser campeão, quem vai pra Libertadores e quem vai cair. Cara, eu vou de surpresa, porque você me conhece que eu não consigo ir dos favoritos em si. Eu não consigo ir do padrão. Acho que o Fluminense é campeão. E os 4 que vão cair Cruzeiro, Cuiabá, Coritiba... Não, Cuiabá não, perdão. Cruzeiro, Goiás, Coritiba. Eu acho que o Palmeiras ganha esse brasileiro de novo. E, putz, eu não sei se o meu Z4 tá... Eu vou com o seu Z4 também. Não, eu vou não. Eu vou tirar o Goiás do Z4 e vou colocar o Cuiabá no lugar. É justo também. Não. Eu vou tirar o Cruzeiro. Acho que a camisa do Cruzeiro vai pesar. Camisa muito bonita, inclusive. Cabuloso, camisa pesada. Acho que o Cruzeiro fica na Série A. Mas vai brigar pontinho por pontinho com esses times. Vai, até a última rodada. Exatamente. Mas acho que o Verdão leva mais um. Não preciso dizer mais nada.
vocês vão ter que me engolir. Caião, então vamos lá pro que aconteceu no meio da semana pra gente já começar a encerrar o episódio e já falar também dos jogos que ocorreram na Europa. Manda bala. A gente teve no meio da semana, vou falar rapidinho das teve. Tivemos o Volta Redonda Bahia da terça. Vou começar com os jogos de terça, hein? Volta Redonda 1, Bahia 2, Bahia ganhando de virada fora de casa, Botafogo perdeu pro Santos em casa 2-0. Internacional ganhou do CSA em casa 2-1, um jogo bem disputado, inclusive. É por isso que a gente não sabe o que esperar do Internacional. E o Alan Fortaleza Patrick machucou, massacrou. né? Que pena. Uma perda enorme do Internacional. Tivemos o Fortaleza massacrando o Águia de Marabá 6-1. Tivemos o pior Coitado jogo do do ano pra mim, que foi São Paulo e Ituano 0-0. Nossa, muito ruim, cara. Quarta-feira. Meu Deus do céu. Eu assisti só o primeiro tempo porque eu tava jantando, né? Me deu até congestão, de tão ruim que foi o jogo. Mas vamos lá. Quarta-feira tivemos Nova Iguaçu 1, América Congestão Mineiro tá 2. certo, Lucas? Congestão. Não é indigestão? Não, mas tem congestão também. Tem indigestão e congestão? congestão. Só que congestão é um bagulho mais grave. Indigestão é um desconforto. Congestão é meio que acontecia. Se lembra aquela lei, tipo, se você almoçar, você não pode entrar na piscina, ou você não pode tomar banho. Tomar Não banho pode é o tomar melhor banho. Eu acredito nisso até problema. hoje. Mas não, a questão do banho, acho que não tanto, porque é meio que o banho que a gente toma é ducha, né? Não é aquele banho de banheiro, essas coisas. Mas você ficar com a barriga cheia debaixo da água, dá essa congestão que eu tô falando. Você se trava todo e pode ir de arrasta pra cima. Mas vamos lá. Se minha avó falou, eu acredito. Não, eu também acredito. Inclusive, eu tomei banho hoje antes de jantar pra ter nenhum tipo de problema. Mas vamos lá. Também gosto. Um beijo pra minha avó. Curitiba 3, Sport Recife 3, hat-trick do Aleph Manga. Acho que teve 2 gols do Wagner Love, né, nesse jogo. Teve. E outro do Luciano Juba, que tá indo pro Bahia. Inclusive, a Sport vem jogando muito bem. Uma pena que essa dupla vai se desfazer, né? Tivemos um resultado surpreendente, que foi CRB 1, Atlético Paranaense 0, o que pode acabar com tudo que eu vinha falando do Atlético Paranaense no jogo. Mas foi lá em CRB. Foi lá na Lagoa. Tivemos Fluminense 3, Paysandu 0. Fluminense mais uma vez jogando muita bola. Marcelo começando a pegar ritmo, né? Vamos assim dizer. Palmeiras 4, Tombense 2. Palmeiras já está praticamente classificado. Só um desastre tirar a classificação do Palmeiras. Remo Nem 2, Deus. Corinthians. Nem Deus. Remo 2, Corinthians 0. 2-0 foi pouco pro Corinthians. E lembrando que nesse jogo tivemos o falecimento de um dos torcedores do Corinthians, devido a uma briga que teve. Eu acho que dentro da torcida do Corinthians houve invasão de torcedores do Remo, alguma coisa do tipo. E houve o falecimento desse torcedor do Corinthians, infelizmente. Tivemos Atlético Mineiro virando pra cima do Brasil de Pelotas. A questão que eu falei da Edna no começo do episódio. Teve um pênalti muito mandrake dado para o Atlético. Eu não achei pênalti. Mas fazer o que, né? O Atlético conseguiu virar. Ipiranga perdeu em casa pro Botafogo 2-0. O Náutico ganhou do Cruzeiro de 1-0. E eu acho que esse jogo eu cravei que o Náutico ia ganhar, né? Eu falei que o Náutico ia passar. Inclusive teve episódio do jogador do Náutico mandando o Matheus Vital ir a merda porque não trocou a camisa. Aí o Matheus Vital falou que ele foi provocado o jogo inteiro, blá blá blá. Mas enfim, eu acho que o Cruzeiro não passa. A surpresa da rodada, Maringá ganhou de 2-0 do Flamengo. Jogo que culminou com um emblemático desembarque da delegação do Flamengo sendo ovacionada por um torcedor bastante criativo. Teve no São Paulo também isso daí, não teve? Cara, não sei. Porque o São Teve, Paulo que não... o cara falou que tava pagando a viagem pra Córdoba até hoje. Cara, o pior é que Coisas eu do tipo. não lembro. Eu confesso que eu não vi. E tivemos o ABC e Grêmio. O Grêmio ganhou de 2-0 lá. Eu acho que os times que ganharam em casa nessa rodada, os times que ganharam em si, eu acho que boa parte deles se classifica. Eu acho que com exceção do Maringá e do Remo, eu acho que os demais, todos que saíram vitoriosos, e com exceção do CRB também, acho que todos saíram vitoriosos, conseguem se classificar. Agora os que empataram, eu prefiro não me manifestar, porque tem São Paulo envolvido e tudo que... Eu acho que o São Paulo vai cair, Paulo. o Flamengo reverte e o Corinthians reverte também. Eu tô contigo.
E eu acho também que o Atlético Paranaense reverte pra cima do Isso, eu CRB. tinha esquecido Do do Furacão. CRB. Também Eu acho acho que que consegue reverte. reverter. Mas vamos lá, Canhão, que tivemos também. Hoje eu não vou falar. Não, eu vou falar também da Europa League, porque foi rapidinho. Vou até começar com ela. Tivemos o Feyenoord ganhando da Roma de 1-0. Feyenoord do Igor Paixão. Não sei se você lembra dele, jogou muito no Coritiba Poxa. no passado. Foi vendido, vem jogando bem no Feyenoord. Inclusive, eu acho que o time tá com tudo para ser campeão holandês depois de muito tempo. Ganhou de 1-0 da Roma em casa. Juventus ganhou de 1-0 do Sporting também. Bom time do Sporting, tem peças interessantes. O Juventus conseguiu ganhar em casa, foi um bom jogo. O Leverkusen empatou com o Union, 1-1. O Union, que pra mim é a surpresa dessas quartas, né? E o United empatou com o Sevilha 2-2. O United ganhando de 2-0, conseguiu tomar 2 gols contra no intervalo de 8 minutos no final do jogo. Por incrível que pareça, o gol contra do Maguire, ele não teve culpa nenhuma. Além de ser o Maguire, mas a bola bate na cara dele e mata o De Gea. Doente. Então, é aquele negócio, né? O Sevilla na Europa League é o Real Madrid. Eu acho que o Sevilla vai passar. Mas vamos lá, vamos falar da competição que interessa. A Liga dos Campeões, tivemos, pra mim, algumas surpresas, né? Eu acho que a questão da camisa pesada em alguns confrontos contou muito. Na terça tivemos Benfica 0, Inter 2. Eu acho que meio que a temporada do Benfica na participação tá chegando no fim. O time da Inter é bem cascudo, é bem chato de enfrentar. E numa das melhores partidas da Liga dos Campeões, ganhou de 3-0 do Bayern. O resultado é surpreendente. Foi um jogão mesmo, foi um jogaço. Mais uma vez o Haaland marcando, sendo decisivo, né? Eu acho que o City passa, inclusive. Apesar de ser um confronto bem aberto. O time do Bayern, eu tava pensando, o time do Bayern fisicamente, pra mim, é o melhor da Europa. Fisicamente falando. Mas acontece em alguns jogos esse time não conseguir marcar, ganhar seus jogos. Foi nesse jogo que o Mané deu uma na beiça do Sané? Exatamente. Foi após o jogo, o Mané deu um soco no Sané. Eu acho que esse soco que o Mané deu, ele meio que vinha guardando pro Salah, né? Como ele saiu do Liverpool, aí deu no que deu. O Sané também não jogou porra nenhuma nesse jogo. Mas vamos lá. Quarta-feira, o Real Madrid ganhou do Chelsea 6-0, merecido. O começo do Chelsea foi muito bom, mas esse time é muito ruim, muito mal treinado, tanto pelo Lampard quanto pelo Potter. Vai brigar para não cair esse ano ainda, se continuar jogando do jeito que tá. É impressionante como o Vinícius Júnior jogou muita bola hoje. Na quarta-feira. Nos últimos anos. Tem uns 3, 4 anos que o Vini Júnior vem comendo a bola. E pra mim um resultado surpreendente é Milan 1, Napoli 0. O Napoli, manhã, depois que voltou pro gol do Milan, impressionante. O cara não perde, ele salva o Milan de cada uma. E eu não sei se você viu esse jogo, Caio, mas o Napoli depois... primeiro que eu não concordo com a expulsão do Anguissa, o jogador expulso do Napoli. Eu achei a arbitragem bem controversa, mas o Theo Hernandes alugou um triplex na cabeça do time do Napoli. Depois saiu, ele teve um enrosco. Depois daí, o Napoli se perdeu completamente. O Kvaratskhelia não jogou bem, não teve o Osimhen nesse jogo, que estava lesionado, mas eu acredito que pro confronto dessa semana ele volte, o confronto da terça-feira. Jogo aberto, tá mais aberto que Inter e Benfica, eu acho que a Inter já se classificou, e podemos sim ter o derby della Madonnina, né, que é Milan e Inter, mas para mim o maior clássico da Itália, podemos ter na uma das semis da Champions, né. Os demais confrontos, eu acho que o Bayern tenta buscar. Por mais que eu quero que o Napoli surpreenda, mas seria muito interessante ver um clássico. Mas eu acho que dá jogo ainda pro Napoli. Não sei como o time vai reagir. Os 2 jogos que o Napoli perdeu pro Milan, esses 2 últimos, estavam assim o Osimhen. Então... Vamos ver como é que vai ser na terça-feira. O outro jogo da terça-feira é Chelsea e Real Madrid. O Real Madrid já está classificado. Um milagre. Cara, mas fala o último que você viu acontecer contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid? Não tem. Puta, eu acho que milagre. Tem eliminações, é claro, mas milagre não lembro de nenhum. Porque, cara, esse time do Chelsea fazer 3 gols jogando em casa em cima do Real Madrid, pra mim é um milagre. Sem tomar nenhum, né? Um tempo atrás era um milagre, só fazer um gol.
Imagina 3. Acho muito difícil. Exato. E o jogo do City Bayern, como o Bayern joga em casa, eu acho que dá pro Bayern brigar, mas eu não sei se consegue reverter o placar. Eu acho que ganha de tipo uns Eu acho que 2 a chegou a hora do 0. City, viu? Cara, esse time vem amadurecendo muito e eu acho que do ano passado é que o pacto do Real Madrid foi maior. Mas é o Sim. time, O pata rachada. cara, é um time que jogou com 4 zagueiros e você não via um futebol, um time retranqueiro, sabe? Essas coisas do tipo. Que é algo que meio que você espera de um time jogando com 4 zagueiros e um volante, né? As variações que o Guardiola vem propondo, o estilo de jogo e também o expoente, o Haaland marcando de tudo que é jeito. E eu acho que tem tudo pro City chegar em mais uma final aí. Vai ser bem interessante Concordo. esse meio de semana da Champions. Caião, Vai ter que eliminar o pra Real Madrid, encerrar, né? cara, vamos ver o pacto do Real esse ano. Qual pacto é mais forte, o do Abel ou do Real? A gente só vai saber quando os dois se enfrentarem. Bom. Do jeito que as coisas estão, não duvido desse momento chegar em breve. Mas, Caião, vamos lá, já para encerrar, aquele giro rápido no final de semana dos campeonatos europeus. Como eu disse no começo do episódio, o City vai conseguir ganhar esse título inglês do Arsenal. O Arsenal empatou hoje com o West Ham, ganhando de 2 a 0. Tomou um empate pro West Ham, perdeu o pênalti ainda, inclusive. É aquele negócio, é um time novo, joga bem e tal, mas eu acho que tá pesando. Alguns jogos pesam muito para esse time do Arsenal, para esse time digerir, e vai pegar o City no final do mês. O City ganhou do Leicester de 3 a 1, afundou mais o Leicester, que tem tudo para cair. Tivemos também o Chelsea perdendo de virada para o Brighton em casa. O Brighton conseguiu finalizar 26 vezes nessa partida jogando no Stamford Bridge. É uma das sensações da temporada. Eu concordo com o que o Guardiola falou em coletivo esses dias. O Brighton é dos times da Europa, quiçá do mundo, é o time que melhor constrói a jogada, que é desde o goleiro até o último homem de ataque. É um trabalho muito interessante do De Zerbi. A gente pensava que com a saída do Potter esse time ia cair, mas é um elenco muito bom, é muito interessante esse time do Brighton. É um time legal de ver jogar, de verdade. O Chelsea que é pavoroso mesmo, não vejo evolução no time do Chelsea. Horrível. Principalmente para esse ano. Na França tivemos o PSG, o Mbappé quebrando mais um recorde e praticamente se sagrando campeão. É só um milagre para tirar o título do PSG. Na Itália tivemos na Itália meio que a vantagem se manteve. Eu acho que o que teve mais impactante, não é nem trocadilho, foi que eu acho que hoje mesmo o Immobile se envolveu num acidente de carro. Acho que ele teve uma fratura na costela, coisa do tipo, nada de mais grave. Mas o Napoli segue a 14 pontos na frente da Lazio, que é o segundo colocado. Milan e Inter e a Atalanta, que vai jogar amanhã, seguem ali no bolo do G4. Campeonato alemão, que todo mundo pensou que ia ter uma mudança de pelo menos o Borussia fosse chegar mais na cola do Bayern. O Bayern empatou, massacrando o Hoffenheim, conseguiu empatar ainda em casa 1 a 1, e o Borussia, que estava ganhando de 2 a 0, conseguiu tomar a virada do Stuttgart com um jogador a menos, só que o Borussia ainda conseguiu empatar no finalzinho. Pra mim é aquele negócio que eu falei, perdeu o título quando perdeu do Bayern da maneira que perdeu. E no Campeonato Espanhol o Real ganha, ainda tem esperança de conquistar o Campeonato Espanhol, porque o Barcelona empata mais uma vez um jogo que dava pra ganhar, e dava pra ganhar fácil, do Getafe, mesmo sendo fora de casa. E a desculpa que o Xavi usou é que o time não tá acostumado a jogar de manhã. Vai tomar no cu, vai, Xavi. Na moral. Esse foi o nosso giro internacional. Como eu disse, no decorrer da semana temos as decisões dos confrontos, né? Tanto da Champions League quanto da Europa League. E também temos Libertadores e Sul-Americana. Acho que se gasta em tudo, né? Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Muito bem, Lucão. Vamos então embalar este episódio.
Quero ouvir de você o seu calvo da rodada e o destaque negativo deste primeiro final de semana de Campeonato Brasileiro 2023. Cara, destaque positivo, eu vou de Léo Jardim, hein? Acho que se não fosse ele, o Vasco tinha tomado a virada. Fechou, pegou tudo que pôde e mais um pouco contra o Atlético Mineiro. E destaque negativo. Cara, deixa eu pensar, mas eu tô com... se for individual, Soteldo, mas coletivo eu acho que vai pro Cruzeiro. Tô pensando. Eu vou de Léo Jardim também, como destaque, como calvo da rodada, ele garantiu a vitória. Eu tava pensando em Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas não garantiu a vitória do Flamengo, né? O Léo Jardim garantiu a vitória do Vasco. E destaque negativo, eu vou de Soteldo, porque o que ele fez não tem explicação, não. É de uma estupidez muito grande o que o Soteldo fez. Não, eu concordo. Vamos de Soteldo mesmo. Porque o Cruzeiro já era ruim, entendeu? Então, a gente não tava esperando muita coisa do Cruzeiro. Mas agora o Soteldo tá de brincadeira, né? Ferrou o time do Santos, que já não tava lá essas coisas. Aí o cara é o destaque do time. Me é expulso desse jeito? Fica difícil defender, bizarro, né? Então eu vou de Soteldo e... Eu ia falar Léo Jabá e Léo Jardim. Léo Jabá, que eu não sei nem onde tava. Ele tava jogando no Novo Horizontino esse Campeonato Paulista. Mas também não sei que fim levou. Por favor, Lucão, então mande as nossas mensagens paroquiais para fecharmos. Essa semana eu não tenho uma dica assim plausível. Eu sigo lendo o livro que eu falei do Assassin's Creed, muito bom. Falei da questão dos playoffs que começaram esse final de semana com alguns grupos de mando, né? Que o Knicks ganhou do Cavaliers fora de casa, o Lakers ganhou hoje. Ontem o Sacramento Kings ganhou depois, eu acho que 16 anos fora dos playoffs, ganhou do Golden State, jogaço inclusive, e tivemos, eu acho que 3 notícias tristes ali na NBA hoje. Tivemos uma breve lesão do Anthony Davis, ele conseguiu voltar pro jogo ainda. Tivemos o Jamoran machucando o pulso, não sei se foi algo grave ou não. Tivemos o Antetokounmpo saindo do jogo do Heat contra o Bucks, depois de uma queda que ele machucou a lombar, e tivemos o Tyler Hero, aparentemente ele quebrou a mão, então provavelmente ele vai ficar de fora dessa série. O Heat que ganhou do Bucks, né? Ganhou fora de casa. Então os playoffs da NBA começaram da maneira que eu esperava que fosse começar, surpreendente. E eu acho que é isso. Não tem uma outra dica, a não ser as que eu dei na semana passada. Que se mantenham e aquele aviso de sempre, né? Curta, compartilha. Se você não é inscrito no canal e não segue as playlists no Spotify e no Deezer, faça favor de fazer isso. Divulga aí para o máximo de pessoas que você conhecer. Fala, tem 2 idiotas aqui que falam de futebol e falam de uma maneira bacana. Você deve ouvir. Pode falar desse jeito mesmo. Eu acho que cativa mais pessoas. E é isso. Eu espero que todo mundo tenha uma boa semana. Perfeito, Lucão. Faço das suas as minhas palavras. Obrigado por mais um episódio. Obrigado a quem nos escuta. Não só hoje também, mas pela audiência de sempre. Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.